Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao culto da Igreja Convida. Se é a sua primeira vez que está participando aqui do nosso culto online, sejam bem-vindos. Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes aqui. Se você ainda não está sabendo, a Igreja Convida abriu as portas e nós agora, o culto voltou ao normal. Nós estamos tendo culto normal e o culto começa às 6h30. Nosso culto agora está começando às 6h30. E se por acaso você é acima de 60 anos ou está com alguma condição de saúde, a gente te recomenda assistir o culto com a gente às 7 horas. Mas se você não está, a gente convida você a participar com a gente aqui no culto presencial, para a gente retomar nossas atividades. Nós entendemos que é um momento difícil, delicado para todos. Nós não estamos ignorando isso. Nós também reconhecemos que Deus nos deu o privilégio para estar juntos e adorá-lo. Então, à medida do possível, nós vamos tentar tomar as precauções necessárias, tomar todos os cuidados para que a gente possa estar bem. Então, nós te convidamos, venha participar com a gente. O culto vai começar às 6h30, vai ser um culto normal. E às 7 horas, quando começar a pregação, nós vamos começar a gravar o culto online. Então esse vai ser o cronograma de hoje. Daqui a pouco o Chico vai vir trazer uma palavra para a gente. E logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, se você tem em casa, se você tiver um suco de uva, um vinho, um pão, alguma coisa assim, corre lá, já separa os elementos, porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor assim que o Chico terminar a pregação, ok? Para a gente começar então, por favor, abra a sua palavra com a gente aí em Efésios 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Efésios. O Chico já tem pregado sobre essa carta, essa vai ser a terceira pregação do livro de Efésios, da carta de Efésios, então está sendo uma bênção. Nos chamamos para participar com a gente dessa série. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar. Deus Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos por causa do Teu Filho Jesus Cristo, por causa do Teu Filho que o Senhor enviou para nos revelar mais sobre Ti, para nos conceder o caminho, Deus, para que nossos pecados pudessem ser perdoados, para que morresse na cruz, para que pudéssemos receber o perdão, e ressuscitou para que nós pudéssemos receber vida e pudéssemos esperar com fé, com confiança, esperança, para o dia que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no Teu Filho. Obrigado, Deus. Esteja conosco aqui, nós entregamos a Ti esse culto, este louvor. Abençoa a vida de cada pessoa que participa conosco aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Cristo. Cristo ressurreto, Filho unigênito de Deus. Que alegria é podermos estarmos aqui nesta noite, uma noite tão importante, né? Uma noite onde a gente escolhe os nossos governantes, né? Uma noite onde a gente tem a oportunidade de votar e responsavelmente colocar a nossa liderança, a liderança de Belo Horizonte, de Nova Lima, de todas essas cidades que estão aqui, né? É um privilégio muito grande. Eu não sei se vocês lembram, a gente está falando do livro de Efésios, e Efésios é um livro fantástico, talvez um dos livros mais profundos
de toda a Bíblia. E um dos livros fala um dos livros talvez mais espirituais de toda a Bíblia. Ele fala da realidade celestial, ele fala da realidade espiritual do cristão, do crente, da igreja e da nossa vida como sociedade. Maravilhoso. Só para dar um contexto rapidinho, para lembrar, Paulo está preso em Roma e nesse momento ele está escrevendo o livro e ele está escrevendo a Éfeso, uma igreja da Grécia, que é uma igreja que tinha um cenário muito parecido com o nosso. Pessoas que têm um politeísmo muito grande, pessoas que estão normalmente envolvidas com vários deuses, muita superstição, né? O Brasil é um país de superstição, o Brasil é um país de miscigenação, o país que as pessoas falam, eu sou católico, mas eu estou mexendo com umbanda, com espiritismo, com isso, com aquilo. Então é um país onde parece um pouco com o contexto da Grécia. E eu gostaria de te falar que Paulo, na prisão, ele ainda assim, ele resolveu pregar aos Efésios. Ele resolveu pregar aos cristãos. Imagine você, gente, se você estivesse numa condição próxima a um julgamento de vida ou morte, e você estivesse ali em Roma esperando o seu julgamento, você estaria tão consciente do chamado de Deus para a sua vida? Você estaria tão consciente ao ponto de deixar os seus medos, os seus anseios por vida, por família, por dinheiro, por realização, e você iria se preocupar com a igreja? Olha só o que esse homem faz, olha o que esse homem faz. Ele preso, e a gente sabe pela história que ele foi morto, né? Ele foi julgado e foi condenado. Ele, nesse momento que precede o seu julgamento, e muito provavelmente ele já sabia pelo Espírito da sua morte, ele escolhe abençoar a vida dos outros cristãos. Ele escolhe não olhar para si, para a sua miséria, para a sua condição, né? Mas ele escolhe olhar para a obra de Deus, para aquilo que ia ser feito. E eu te pergunto, será que nós temos tido esse mesmo exemplo? Será que nós temos vivido esse mesmo exemplo? Né? Diante de uma pandemia, diante de um cenário terrível, diante disso, será que nós temos preocupado com a igreja de Cristo? E a gente já começa aqui com um baita de um exemplo que mostra que Paulo, na sua maior tribulação, ou talvez uma das grandes tribulações da sua vida, prestes a ser julgado e morto, ele está preocupado com a igreja. Ele está escrevendo para a igreja, ele está querendo encorajar a igreja, falar quem nós somos em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo, como nós devemos viver. Aqui fala que ele incentiva essa igreja a viver o chamado ao nível, à altura do nosso chamado, a ter uma vida à altura. E esse homem viveu à altura do seu chamado. E eu gostaria de te chamar para uma reflexão desta carta. Nós vamos continuar falando então, porque a Bíblia nos diz aqui em Efésios 1, que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, então ele fala sobre a autoridade dele, que é apóstolo, e ele fala quem o revestiu com essa autoridade, Deus. Ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa carta era uma carta circular, ou seja, um cristão lia, um grupo lia ali, e essa carta ficava rodando ali no meio dos cristãos. E hoje eu queria te falar, quem são esses santos e fiéis em Cristo Jesus? Quem são? De acordo com a visão de Paulo, de acordo com a revelação do mistério de Deus. Nós falamos aqui sobre a igreja sendo o mistério da vontade de Deus. Nós falamos a igreja sendo o corpo, aquela linguagem muito conhecida, onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Nós falamos sobre a obra-prima de Deus. Deus fez tantas coisas maravilhosas, mas ele falou, a igreja é a minha obra-prima.
A igreja é para ser contemplada, é para ser vista, né? Ela é para ser admirada. Isso é minha obra-prima. Nós falamos também do novo homem. Esse novo homem que é tanto o novo homem em Cristo que eu, Francisco, sou, quanto o novo homem que nós como igreja somos, né? Ele falou também, nós falamos aqui sobre o reino de Deus, que nós somos cidadãos deste reino. E hoje eu queria falar sobre o 6º exemplo de igreja, que é a imagem de igreja que Paulo nos relata no livro de Efésios. E é muito conhecida, inclusive muitas vezes mal interpretada, principalmente no Brasil, que a igreja é a família de Deus. A família de Deus. Gente, se a gente lê Efésios 2:19, Efésios 2, versículo 19, fala sobre isso. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos. Então essa primeira parte está relativizando ao reino de Deus, mas aí continua, e membros da família de Deus. Lê de novo aí, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Em Efésios 1 fala que Deus nos adotou com seu amor, através do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia, Ele nos adotou na sua família. Então eu queria começar falando um pouquinho da família de Deus. Deus tem uma família, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa é a família de Deus. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com esse chamado de misericórdia, de resgate, através do sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica do pecado, Ele também faz uma transformação em nossa natureza. A Bíblia diz em João 3 que o homem nascido de mulher, ele é carne. Mas quem é nascido de Deus é nascido do Espírito. Então a Bíblia nos ensina que há um nascimento espiritual. Você aqui que está assistindo hoje, você aqui que está aqui agora na igreja presencialmente, você tem uma data de nascimento. Hoje, quando você votou, você pegou o seu título ou a sua carteira de identidade e lá estava escrito, nascido em 16/11/78. Lá estava escrito a sua data de nascimento. Mas a palavra de Deus nos diz que existe um nascimento espiritual. Existe algo sobrenatural que tem que acontecer na vida daquele que conhece a Deus. Não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas vir à igreja, não basta apenas ir para um próprio batismo, não basta fazer a Santa Ceia. A pessoa que é de fato cristã, a pessoa que é de fato crente, salva em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ela é nascida de novo. E que esse nascimento não é da carne. Ou seja, ele não é da vontade humana, mas ele nasce do próprio Deus. O próprio Deus o gera espiritualmente. E nós sabemos que isso se dá através da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Então, quando nós confessamos Jesus e cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós então estamos confessando, e muito provavelmente, se isso é de coração, e se é uma fé salvífica, se ela é uma fé verdadeira, nós então somos gerados filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos da mesma natureza de Deus. E a Bíblia nos diz que Ele pega o seu Espírito e coloca dentro de nós. O próprio Espírito de Deus vem habitar em meu corpo, em meu espírito, e se une. E agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Olha que transformação. E aqui a Bíblia diz que existe um oposto a isso, que é ser um forasteiro.
2,19. É um forasteiro, um estrangeiro, um homem à beira desse relacionamento de família. Então, quando a gente escuta no Brasil que todo mundo é filho de Deus, quando a gente escuta no Brasil que Deus é brasileiro, isso é uma brincadeira, gente. É uma brincadeira, né? É lógico, né? Deus não tem nacionalidade. E nem todos que nascem são filhos de Deus. São amados por Deus. São amados por Deus. Todos são amados, porque a Bíblia diz que Deus amou todo mundo. Portanto, Deus ama todo mundo, todo brasileiro, todo americano, todo qualquer raça. No entanto, aquele que creu, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Existe uma paternidade divina. E a igreja é a família de Deus. Porque Deus gerou Jesus, Filho unigênito, e através do sangue de Jesus e da fé, ele gera os outros filhos de Deus, que são filhos adotados, mas que são filhos de Deus, com a mesma natureza de Deus, uma natureza espiritual. Gente, você consegue perceber que quando você é filho, você tem direitos civis, você tem paternidade, né? Nós falamos sobre questões, você tem herança. Mas olha só, o filho, eu vou perguntar aqui pra gente que está aqui, você acha que o filho da Luciana vai pensar em herança? Você acha que ele pensa em herança hoje? Não pensa. Por quê? Porque o ponto não é o que ele tem ou o que ele merece. O ponto é o relacionamento. Na família, gente, nós temos uma relação distinta daquela do reino, do governo, né? Nós temos uma outra face da igreja, que é comunhão, que é o relacionamento, que é a vida. Gente, existe um lugar mais gostoso do que a família da gente? Hoje, essa semana eu passei fora trabalhando, aí eu cheguei, acordei. Ontem eu acordei, né? Eu não deixo os meninos dormir na minha cama, não gosto. Mas assim, 6 horas da manhã eles acordam e pulam tudo lá na minha cama. Quer abraçar, quer conversar, quer ficar lá 1 hora comigo. Por quê? Porque eles querem passar tempo comigo, eles querem ter intimidade comigo. Eles estão ansiosos pela minha presença, estão ansiosos pelo meu abraço, pelo meu beijo. Isso é intimidade. E o filho, então, ele está ao lado do seu pai, porque ele quer vida, ele quer comunhão. E a igreja verdadeira é a igreja que busca vida e comunhão com o pai. A igreja verdadeira é aquela que busca vida, comunhão com o pai. Acorda 6 da manhã e pula da cama do pai. E quer abraçar, e quer conversar, e quer ter comunhão com o pai. Nós temos que entender que existe uma comunhão maravilhosa na família de Deus, entre os irmãos e com Deus. E essa comunhão, gente, não é possível vivê-la em nenhum outro lugar. Ou seja, aos desigrejados, sinto muito, não é possível viver uma comunhão com Deus e com os irmãos. Há uma pessoa que está desigrejada, ela vai perder muito da sua identidade, ela vai perder muito da sua comunhão com o pai, ela vai perder na sua interface como família. Imagina que a Helena, minha filha, resolvesse falar: não quero viver mais nessa casa. Eu sou filha e eu gosto muito de vocês, mas eu não vou viver nessa casa. Eu vou viver na casa ali do lado. E assim eu vou manter um contato à distância, porque eu não quero muito contato, porque o João, ele implica comigo, ele briga comigo. E o meu pai me disciplina. Ele me beija, ele me abraça, mas ele me disciplina. Então assim, eu não quero viver com essa família. Eu quero viver ali. Eu amo vocês, tá, gente? Eu amo vocês. Tamo junto, mas eu tô longe. Não é possível viver uma vida de família integrada.
Vocês estão percebendo? Se de fato o Espírito Santo me gerou como filho, Ele também vai me dar paciência para edificar a vida do meu irmão. Meu irmão é difícil? É. O João e a Helena têm dificuldade? Tem. Nem por isso um vai abandonar a casa do pai. Nem por isso eles vão deixar de amar e abençoar a vida um do outro. E eu vejo que existe na nossa cultura hoje uma tendência muito grande de dispersamento da família. A família é a igreja. E o pai é o Senhor Jesus. Não tem como você pertencer a essa igreja, a essa família, e falar o seguinte: eu não tenho nada a ver com esse povo, eu não tenho nada a ver com aquele povo, eu não tenho nada a ver com povo nenhum. Eu sou uma pessoa que tem a minha fé, e eu acredito no meu Deus, e eu vivo lá na minha casa, e pronto. É algo incompleto. Isso pode ser um machucado muito grande na sua alma, como também pode ser uma falta do próprio Espírito de Deus, que gera a necessidade de termos família, que gera a necessidade de adorarmos juntos a Deus, que gera a necessidade de conhecermos a Deus junto. Através da vida do Flávio eu conheço mais a Deus, através da vida do Gui, da Flávia, da Luciana, do Sumão, eu conheço mais a Deus. Então eu preciso da comunhão, eu preciso da revelação de Deus na vida de cada um, para que eu te conheça, Senhor, mais e mais. Então, quando a gente fala em família, nós falamos sobre vida, falamos sobre profundidade, falamos sobre uma maravilhosa comunhão, e falamos sobre a natureza de Deus. A natureza de Deus é presente em cada um, e a gente pode testificar isso. Não é maravilhoso? Quando a gente olha como os traços, né, de um filho geneticamente ali gerado, você olha e fala: esse é o filho do Francisco, esse é o filho da Cristina, esse é o filho do fulano. Assim também, espiritualmente, nós somos de Deus. Espiritualmente nós somos de Deus. Nós temos uma natureza de Deus em nós, que clama: Abba, Pai, Papai. Abba, Pai quer dizer papai, papai. Então nós temos essa natureza. Então a natureza de Deus nos une. A natureza de Deus nos une. A natureza de Deus fala quem nós somos. Além disso, gente, a questão da convergência. Uma família, principalmente aqui culturalmente, né? É lógico que isso reflete o desejo do coração. Natal, você vai passar com quem? Com a família. Seu aniversário, você quer passar com quem? Se não tiver machucado, essas coisas, naturalmente. Com a família. No mínimo, né? Isso eu falo da longevidade, gente. Eu não falo só da criança. Talvez o adolescente tenha alguns problemas ali na vida adulta e no final. E quem vai cuidar da mãe, dos pais idosos? Família. Você percebe que é uma convergência da família? Então é natural também que os cristãos haja uma convergência entre eles. Um lugar de descanso, um lugar de conforto. É tão bom ir na casa dos pais da gente, né? A gente sente o conforto, a gente sente acolhido, a gente sente amado, sente respeitado. Não é? Então, gente, aqui está escrito que a família de Deus é a sexta imagem da igreja. A sexta imagem da igreja, a sexta analogia da igreja. Que bênção é a vida de Paulo por mostrar tantas facetas da igreja para nós. Eu mesmo fiquei deslumbrado quando estava estudando isso aqui. Então vamos para a sétima. A sétima, eu queria que você lesse Efésios 20 a 22. Então está bem na sequência. Então nós somos o que? Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos
para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Então a sétima imagem da igreja no livro de Efésios é um edifício, uma habitação de Deus. Gente, o que é a igreja? A igreja é um edifício espiritual para a habitação de Deus. Eu já disse aqui que o Espírito Santo está dentro de você, e aqui em Efésios, versículo 22, diz que também vocês, sendo edificados para a habitação do Espírito. Então aqui em Efésios, Paulo está falando claramente que você é a habitação do Espírito. Em Coríntios, os coríntios estavam tendo muito problema de promiscuidade, muitos problemas na área sexual. E aí Paulo chega para eles e fala assim: não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Como vocês podem se unir a uma prostituta? Ele estava dando um recado direto. Isso aqui não é um corpo simplesmente selvagem, animal. Isso é um templo. E esse templo ele tem que ser guardado, porque o próprio Deus, que é santo, está dentro de nós. Então ele está falando sobre um templo. A igreja, ela é formada por esses edificadores, é a edificação do Espírito Santo em cada um de nós. E se você olhar como que isso se dá, repare aqui que através de um contexto muito pessoal. De novo, ele não fala que você é o templo sozinho. Ele fala que vocês são edificados como um todo num edifício que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, olha só, nós temos duas imagens aqui. A primeira de nós como cheios do Espírito Santo, um templo do Espírito Santo, mas nós temos uma imagem da igreja. E a igreja como um todo é um edifício onde nós aqui somos pedras nessa construção. Não dá para vocês verem aqui, né? Mas se o Flávio virar aqui rapidinho, era como se nós estivéssemos falando que cada pedra dessa seria um cristão cheio do Espírito Santo. E no momento que você edifica essa parede e coloca, na verdade a Bíblia ensina para a gente que essa pedra angular é uma pedra em forma de arco. No final do arco você coloca uma pedra, que é a pedra principal, que ela vai exercer toda a força do arco, vai ser exercido sobre ela, e aí ela vai ser a pedra principal do edifício. Se você derrubar essa pedra, cai o arco, cai o edifício. Essa pedra angular é Jesus Cristo. Mas essas pedras aqui, que são as pedras do edifício, da igreja, do edifício, da habitação de Deus, é o cristão. Então, gente, Paulo está falando sobre a habitação de Deus. Olha que coisa mais fantástica. Olha que coisa mais maravilhosa. O edifício é a igreja, que está edificado sobre um fundamento, uma fundação. Quem é engenheiro, quem já viu uma construção de casa, sabe que tem uma fundação. E qual que é a fundação? É o fundamento dos apóstolos e a revelação que eles tiveram. Olha que coisa maravilhosa. Gente, não tem jeito de ter outra fundação. Quer ver? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Então, gente, não tem jeito de construir esse templo espiritual se não colocarmos Jesus na fundação, e se não colocarmos Jesus numa pedra angular, e se não colocarmos o Espírito de Deus dentro de cada tijolo. Então, Jesus é o alfa, é o ômega e é o alfabeto inteiro na igreja. A igreja verdadeira, ela é vista como um edifício espiritual.
que é a minha vida, a sua, da Luciana e a de todo mundo aqui. Vocês estão compreendendo a responsabilidade e o privilégio? É maravilhoso, é maravilhoso. E nós não podemos. Outro dia eu ouvi um negócio muito interessante. Um teólogo falando o seguinte: qualquer coisa que você descobrir novo da Bíblia, glória a Deus, uma revelação pessoal da Bíblia, glória a Deus. Agora você tem que se perguntar, a igreja, ela tem vivido há 2000 anos, e se é uma revelação única, distinta de toda a igreja, provavelmente você tem que tomar um cuidado com essa revelação. Por quê? Porque seria um desvio desse edifício que está sendo construído. Então, depois de Jesus está vindo e construindo um edifício. Ele está construindo. Aí, de repente, uma pedra que está ali fala assim: não, gente, não vamos construir para cima, não, vamos construir para o lado. Mas peraí, como é que você teve essa revelação sozinho? Tive. Então, toma cuidado, porque a revelação de Deus, ela é uma revelação do grupo. E a igreja tem 2000 anos. Então você tem que tomar cuidado com coisas muito novas e distintas da história da igreja. Eu achei muito prudente, achei interessante. É lógico que nós, como indivíduos, gente, vamos aprender novo todo dia. Não é isso que eu estou querendo dizer. É a igreja como um todo. Glória a Deus. E por último, desculpe, ainda faltam 2. Então, a igreja é a habitação de Deus. Coisa maravilhosa. Agora vamos para a 8ª imagem da igreja. Efésios 5, 31 e 32. Vamos ler lá? Efésios 5, 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que nós estamos falando? Paulo está falando de quê, gente? Casamento. O casamento. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aí ele falou, sabe aquele versículo que você acha que é casamento? Esquece casamento, é sobre a igreja. Na verdade, esses versículos de casamento, a teologia toda de casamento, ela está se referindo à igreja e Cristo. Então o nosso modelo de casamento, gente, é o mesmo de Cristo e a igreja. Ah, mas eu tenho uma cultura, não interessa. Ah, mas eu sou grego, não interessa. Ah, você é muçulmano, não interessa. Se você converteu, você vai entender que Deus está falando para você ter um casamento conforme este mistério que diz: aqui Jesus se une à sua igreja, com uma série de pontos que eu não vou entrar aqui, mas um deles é: a Bíblia nos diz que Adão estava só, e que Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Então existe um desejo, porque se eu falar que é incompleto, Deus não é incompleto, né? Então não é uma questão de Deus se completar na igreja, é uma questão de Deus desejar a igreja. É como os homens aqui talvez vão entender isso melhor, ou pelo menos os homens casados, eles vão entender, existe um desejo do homem de ter a sua mulher, de possuí-la como mulher. E esse é desejo de Deus com a sua igreja. E assim, muitas vezes eu escuto assim: não, se eu casasse, eu poderia ir para o outro lado do mundo e fazer o meu chamado. Você já ouviu um negócio assim, ou um sentimento assim? Por quê? Eu acredito que as mulheres devem sentir da mesma forma. Por quê? Porque existe uma completude, existe uma comunhão profunda, algo que muda no coração do homem e da mulher.
e quando eles se unem e se tornam uma só carne, eu acredito que há um descanso, um anseio do coração preenchido. Eu acredito que há uma satisfação. Você já viu uma satisfação do homem e da mulher que verdadeiramente se amam e se casam? Existe uma satisfação, existe um descanso da alma, existe uma plenitude, existe algo ali que é mágico, que é espiritual. E agora olha que interessante, Deus colocou a igreja na mesma posição da noiva. Que ele, como noivo, tem um desejo de possuir a noiva. Ele tem um desejo de se satisfazer na noiva. Ele tem um desejo de descansar na noiva, de ser pleno com a noiva. Você já imaginou que alegria é Deus te possuir, Deus te desejar, Deus te querer dessa forma? É incrível. Então, quando nós falamos de união com Deus, nós falamos sobre uma união maravilhosa, uma união de homem e mulher. Nós falamos de uma união da igreja com Cristo. Gente, você já imaginou que você é desejado do amado? Você é desejado, que você é o anseio da satisfação de Deus? Deus, ele falou assim: eu quero tornar minha comunhão plena, e por isso eu vou gerar uma noiva, eu vou ter uma comunhão plena com ela, eu vou ter uma intimidade plena com ela. Você já pensou nisso? É maravilhoso demais. Deus quer ter esse tipo de comunhão com você. Deus quer ter esse tipo de comunhão com você. Você está pronto para responder ao chamado da comunhão de Deus? Uma comunhão de noivo e noiva. Aqui não cabe religião, aqui não cabe protocolo. É noiva, é dia a dia, noiva é na intimidade, é noiva nos afazeres, é noiva na missão, é noiva nos prazeres. Não cabe protocolo. Eu queria te desafiar nessa noite, nesses 3 exemplos de igreja, nesses 3 exemplos que eu falei. Eu queria fechar essa pregação agora com um desafio para você. Será que você já creu com seu coração e já confessou com a sua boca Jesus como seu Senhor e Salvador? Será que você já fez isso? Queria te desafiar a pensar: você já fez isso? Se não, o Senhor está te chamando para fazer nesse momento. Ele quer ser família. Ele quer ser família com você. Ele quer te gerar como filho. Nesse momento, escute a voz de Deus. Se arrependa. Traga para Deus agora esse prazer de te gerar como filho. Confesse Jesus com a sua boca aí no seu lugar. Senhor Jesus, nós te confessamos como nosso Deus, como nosso Salvador. Nós te colocamos no trono da nossa vida. O Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria te desafiar também no segundo ponto, a habitação de Deus. Você tem feito a igreja, você tem sido parte da igreja, um edifício formado por tijolos cheios do Espírito Santo. Se você acha que você é igreja só, queria te falar que a Bíblia não nos ensina isso. Queria te chamar para junto dessa igreja local. Ela está de portas abertas, você pode vir ao culto, você pode vir aqui às nossas células, você está de portas abertas, queremos você conosco. E finalmente, eu queria saber se você teria a capacidade de ter uma comunhão tão profunda e tão maravilhosa como esposo do Senhor Jesus. Aqui a Bíblia diz que nós, como igreja, somos esposa de Cristo. Queria que você agora pudesse imaginar o Senhor Jesus te desejando, o Senhor Jesus te buscando, o Senhor Jesus. Feche seus olhos e pense
num noivo. Pense num noivo que deseja sua noiva ardentemente. Pense num noivo que anseia por descansar, anseia pela plenitude da noiva. Quantos de nós aqui já talvez não sentimos isso fisicamente, mas o Senhor está falando que muito mais, de uma maneira muito mais possante, de uma maneira muito mais intensa, Ele nos deseja, Ele nos busca, e Ele quer nos trazer para junto de si, como uma noiva, e quer nos possuir, e quer nos trazer para Ele mesmo, para sermos um com Ele. Nesse momento eu queria que você se rendesse aos seus pés. Eu queria que você chorasse, eu queria que você confessasse Jesus, eu queria que você pudesse dizer: Senhor, eu recebo o seu amor. Oh Pai, eu não viro as costas para um desejo tão ardente. Eu me encontro com o Senhor, eu vou de braços abertos ao seu encontro. E eu encontro contigo, e eu abro a minha vida para ser um contigo, Deus. Um contigo, até o fim, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Somos um, o teu sangue fez assim. Seu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. E ao voltar pro céu, fez da nossa história aliança com preço de cruz. Comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Seu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Glória a Deus. Nesse momento nós queremos consagrar o suco de uva, o vinho que representa o vinho aqui, e o pão que representa o corpo de Cristo, e o vinho que representa o sangue de Cristo. Nós queremos consagrar esses elementos. Então, se você está aí na sua casa, coloque os elementos diante de ti. Nós vamos orar para a consagração dos elementos. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque tudo isso que nós falamos é porque o Senhor nos desejou ardentemente. O Senhor pagou um alto preço por essa igreja. O Senhor pagou um alto preço por cada um de nós aqui que somos igreja. O Senhor não se bastou, o Senhor não quis estar somente na sua plenitude, mas o Senhor quis ser pleno nas nossas vidas. O Senhor quis nos salvar, o Senhor quis nos purificar de toda culpa, de todo pecado. O Senhor nos resgatou das mãos de Satanás, das mãos das trevas, e nos trouxe para uma nova vida. O Senhor nos fez novos homens, novas mulheres. O Senhor nos tem edificado como igreja, e por isso, Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos entre todos. Teu nome é exaltado, Deus, entre todos neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que este sangue, para que este vinho seja o teu sangue que foi derramado na cruz. A tua palavra diz, Deus,
que nós deveríamos fazer a ceia até que o Senhor volte em memória de Ti. Por isso, nesse momento, Deus, eu consagro esse suco de uva como o sangue do Cordeiro, o sangue que limpa, o sangue que cura, o sangue que redime do pecado. Ó Deus, este é o sangue, essa é a nossa esperança. Ó Pai, eu oro agora por esse pão que representa o Teu corpo, que foi destruído ali, Deus. Como o Teu corpo que foi dado em nosso favor, Deus. Quão grande é o Teu amor, quão grande é o Teu amor, Jesus. Por isso, nesse momento, Deus, nós queremos Te exaltar. Queremos que você tome o Teu vinho e o pão. Nesse momento, vamos esperar 1 minuto. Nós vamos tomar o pão e o vinho. E depois nós vamos ter um comando para... Glória a Deus. Queria que você tomasse o seu vinho e tomasse o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, sangue de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. A igreja do Senhor foi resgatada, a igreja do Senhor foi purificada. A igreja do Senhor está aqui conosco hoje para escrever uma história, a história do Reino de Deus. Seja uma bênção. Que Deus te abençoe. Você tenha uma excelente noite de domingo e que você possa estar aqui domingo que vem conosco. Vai ser uma bênção te receber aqui. Glória a Deus, um grande abraço, boa noite.